Está no ar mais um episódio do programa Passaredo, em que fazemos entrevistas e debates com personalidades sobre o mundo em que vivemos e encaramos. O tema de hoje é a chama acesa do teatro e seu papel social. Eu sou o Luan Saeg Michelazzo, seu apresentador. Bom, o tema de hoje, ele se baseia no teatro, né? Que surgiu na Grécia Antiga, no meado do século V a.C., com a manifestação dos seus estilos, que são a tragédia e a comédia, para tratar temas do cotidiano, com a habilidade de trazer o contexto social, qual se observava os dilemas do indivíduo, não só frente aos valores, leis e estrutura política, mas também frente às emoções e sentimentos aos quais nós, como pessoas, estamos sujeitos, né? Comumente acompanhado das impressões populares e seus julgamentos, as peças teatrais apresentavam situações que mobilizavam os indivíduos a pensarem sobre a ética no contexto de disputas e relações de domínio e opressão. No século XIX, o teatro prossegue movido pelos seus dramaturgos, escritores e artistas, com a tarefa primordial de encantar e dar sentido humano à vida, por evocar laços existentes entre os indivíduos e a sociedade, por despertar a consciência de si e da realidade social. Hoje, para discutir esse tema, né, eu vou chamar aqui o Valmir, que ele é dramaturgo, ator, diretor, teatro educador, roteirista e pesquisador. Ele se formou em geografia na USP, fez mestrado em artes cênicas na Unesp e uma pós-graduação em roteiro audiovisual na FAAP. Também estudou atuação no CPT Sesc e no Grupo Tapa. Seja muito bem-vindo, Valmir. Obrigado, Luan. Eu vou hoje conversar com vocês um pouquinho sobre a questão da relação entre o teatro e a sociedade, né? A ideia é comentar um pouquinho inicialmente sobre as origens do teatro, né? E aí, quando eu falo origens mesmo no plural, e um pouquinho para o teatro brasileiro, a partir dos anos 40, 50 até a atualidade, e depois eu vou comentar um pouco sobre a minha experiência como teatro educador, na cidade de São Paulo, em dois projetos, especificamente, que eu tive, e acho que assim a gente consegue dar uma visão inicial da relação entre teatro e sociedade, e também falar de uma experiência prática que eu tive, né? Beleza. E para servir de debatedora e fazer umas perguntas para o Valmir, eu vou chamar a Lúcia Valadares, que é professora na Federal Rural do Rio de Janeiro, com dedicação em pesquisa e extensão, com experiência em fundamentos da educação e políticas educacionais. Bem-vinda, Lúcia. Boa tarde, Luan. Boa tarde, Valmir. Uma satisfação estar aqui e acompanhar a sua exposição, tá bom? Vai ser muito bom ouvir sobre o teatro. Perfeito. Bom, então assim, eu vou começar comentando um pouco da ideia das origens do teatro. Quando eu disse origens no sentido plural, é porque se a gente pensar o teatro europeu, né, o marco do surgimento do teatro, de fato, foi a Grécia, né? Agora, se a gente pensar que teatro, no sentido ampliado do termo, existiu em diversas civilizações, em todas, né, as civilizações, se a gente pensar o teatro no sentido da ligação dele, nas suas origens, com os rituais. Os rituais, todos os povos, em todos os locais, praticavam rituais que eram uma necessidade de sobrevivência dos povos, né? Tanto no sentido da caça, como no sentido do agradecimento pelas colheitas, quanto no sentido da passagem da vida da criança para a idade adulta, né? Então, nesses rituais havia, certo, uma manifestação de agradecimento, de dança, de canto, de figurino, e também junto com isso havia o quê? Histórias que eram contadas a respeito das origens desses povos, que a gente chama dos mitos, né? De mitos, e que também começam a ser incorporadas nesses rituais, né? A expressão teatral surge em meio às outras artes. E não é o que no Ocidente a gente, né, costuma associar a teatro, que é aquela manifestação, né, separada da atividade que seria mais cotidiana, né, separada como uma atividade profissional, em que você vai a um teatro para assistir uma peça. No sentido ampliado, né, e aí pensando não apenas em rituais, como também nos momentos de festa, de celebração, né, não só dos povos antigos, como nos povos atualmente, até hoje em dia, o teatro também acontece,
nesse sentido mais ampliado, acontece também nessas situações. Então, alguns autores chamam de teatralidade, né? Mas, enfim, de qualquer forma, é uma visão do teatro mais ampliada. Então, desde o início, desde esse tipo de manifestação até o teatro europeu, que eu vou comentar um pouquinho agora, sempre houve, então, uma relação muito efetiva com a sociedade. Então, o teatro era uma necessidade, não só o teatro, como as outras artes, né, que juntas formavam esses rituais, essas festas, essas celebrações, eram de uma necessidade daquele povo. Bom, quando a gente vai, então, para a questão do teatro ocidental, sim, aí a gente pode colocar, os estudiosos, os pesquisadores colocam como origem justamente o teatro grego, né? Vamos pensar o seguinte, assim como nos outros povos, e aí a gente pode falar dos africanos, dos orientais, né, das Américas, o teatro surge, ou a teatralidade surge em todos esses povos. Na Grécia, do mesmo modo, surge também do mesmo modo, como rituais, a relação entre os mitos, as histórias contadas e os rituais, certo? Agora, na Grécia, o que acontece? A gente tem, então, um grande período das histórias orais, né, das histórias contadas, como teve em outros lugares também, como teve na África, né, os griots africanos, que são os contadores de história africanos, maravilhosos, que também dramatizam as suas histórias, né? Você também teve aí os poetas gregos e que contavam histórias, né, os aedos. Eles contavam histórias, e essas histórias mitológicas foram sendo contadas de boca em boca, não é? E foram sendo passadas por séculos e séculos. A gente tem, então, Homero, que pega todas essas histórias, seleciona algumas versões e formaliza em texto, não é? Então, você tem essa mitologia que já vinha sendo contada, né, por séculos e séculos oralmente, e ela também é registrada em texto. Então, quando, no período clássico da Grécia, e a gente tem ali, principalmente século V, né, você tem aí o desenvolvimento da filosofia, certo? Você tem o desenvolvimento, no caso específico de Atenas, da democracia. Claro, a democracia no sentido inicial dela, mais restrito, apenas para os homens cidadãos maiores de 18 anos, mas o que acontecia ali? A filosofia permitia o debate de ideias de uma maneira mais aprofundada, e nas ágoras, nas praças gregas, enfim, havia os debates públicos sobre as questões que interessavam a polis, a cidade-estado grega. Esse clima, né, que a filosofia e a política democrática permitiam, né, de debate de ideias público, influenciou muito o desenvolvimento do teatro. Ainda no período tirânico, final do período tirânico, começa a se criar a ideia dos festivais de teatro gregos, né? E depois eles têm um pleno desenvolvimento de fato no período democrático. Esses festivais de teatro, principalmente o Festival de Teatro de Dionísio, em Atenas, festivais de teatro, e não só de teatro, mas, enfim, mas o teatro era uma das atividades importantes, era um estímulo para que a população, né, os governantes estimulavam a população para assistir esses espetáculos. Então eram pagos ingressos para que as pessoas pudessem ver. E por que eram pagos para que as pessoas vissem? Porque a cidade-estado queria, né, evidentemente, que as pessoas pudessem pensar sobre os valores que interessavam a cidade-estado. Só que, além do interesse que as pessoas pudessem saber dos valores que interessavam a cidade-estado, havia, evidentemente, um debate por meio da própria dramaturgia existente. Então, você tem sempre primeiro a figura do coro, né, que é um personagem coletivo que discute, reflete, né, sobre as questões levantadas pelos personagens individuais. Os personagens individuais debatem ideias, têm ideias contrárias, não é?
Então, essas tragédias, eu estou falando das tragédias, mas também as comédias, mas no caso das tragédias, elas se inspiravam nos mitos, né? Ou seja, nessas histórias mitológicas, separavam um trecho, geralmente, daqueles mitos e traziam para a dramaturgia, adaptavam para a dramaturgia, para o texto teatral. E aí, claro, cada autor se encarregava de, sim, usando a mesma história, mas desenvolvendo a sua própria linguagem com as questões que eram muito importantes naquele tempo que eram apresentadas. Esse debate público, né, de algum modo, feito pelas peças, foi fundamental, porque aí interessava diretamente aquela polis, aquela cidade-estado. Então, o interesse social e político estava evidentemente dado, certo? Nesses festivais e nessas situações, né? Então, acho que é interessante colocar. A gente sabe que teve manifestações teatrais em outros lugares, textos também aconteceram em outros lugares, não exatamente da forma como os gregos. A gente sabe que os egípcios, os chineses também tiveram outras formas de criação textuais, mas não exatamente como a gente conhece na Grécia, tá? Então, acho que é interessante entender que o teatro já nasce, seja nas suas origens rituais de vários povos, como na Grécia, no Ocidente, completamente vinculado das questões mais importantes daquela sociedade, né? Então, ele diz respeito à sociedade e é um espaço, e aí já posso falar sobre o meu ponto de vista, mas que não é só meu, que é um espaço de experimentação e de discussão mais aberta e mais ampla das questões importantes de cada sociedade, até hoje, né? Bom, eu quis falar sobre essas origens para a gente entender que não só nestes períodos que eu falei aqui, não é? Como na sequência de toda a história do teatro, antes, inclusive, de falar do teatro brasileiro, o teatro sempre foi um espaço de discussão sobre a sociedade. Seja o teatro popular, acho que isso é importante falar, seja o teatro popular, que não é o teatro erudito, com os textos registrados que ficaram até hoje, né? Seja o teatro popular, como o teatro erudito, cujos textos são registrados e estudados até hoje. Sempre foi um espaço de reflexão, né? Inclusive, o teatro erudito, muitas vezes, se renovou a partir do teatro popular, né? Se renovou, trouxe novas linguagens, novas reflexões. Um exemplo é a comédia dell'arte, né? Que era um teatro popular que foi fundamental no Renascimento para o desenvolvimento do teatro naquele período. Enfim. Agora, vindo para o Brasil, né? Quando os portugueses invadem, né, aqui a nossa terra dos povos indígenas, que depois veio a ser o Brasil, eles se utilizaram do teatro como uma forma de catequese. Ou seja, se utilizaram do teatro para trazer os valores europeus, religiosos, cristãos, né? Então, o teatro, até como forma de dominação, tem a sua importância, não é? Infelizmente, nesse sentido. Mas, chegando um pouquinho mais próximo da gente, tá? Eu vou dar um panorama muito, 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 muito rápido a partir dos anos 1940 no Brasil, para a gente chegar até a atualidade. Se a gente pensar que a gente tem a Semana de Arte Moderna, o teatro brasileiro não participou da Semana de Arte Moderna, embora tenha havido, naquele momento, algumas iniciativas para trazer o modernismo para o teatro ficou fora da Semana de Arte Moderna e resistiu às mudanças que estavam ocorrendo, mas dos anos 30 até o final dos anos 30, alguns grupos não profissionais, eu acho que é interessante falar isso, alguns grupos não profissionais começaram a querer desenvolver experimentos que não fossem apenas dentro daquela tradição da comédia de costumes, que eu acho interessantíssimo, mas que era a única possibilidade mais viável, não é? Ou então de montagem dos clássicos e tal. Esses grupos começaram a desenvolver uma pesquisa teatral mais aprofundada, trazendo elementos do modernismo, trazendo elementos das questões que interessavam. Então, você tem, por exemplo, o Teatro do Estudante do Brasil, o TEB, né, que foi fundado pelo Pascoal Carlos Magno.
Depois, esse grupo foi uma referência para o grupo Os Comediantes. Esse grupo Os Comediantes, também surgido nos anos 30, foi buscar trazer esses princípios da Semana de Arte Moderna para o teatro. E a montagem mais importante, vamos dizer assim, desse grupo foi Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, em 1943. Dirigido, né, a peça dirigida pelo Ziembinski, que era um polonês que veio fugido da guerra para cá. E essa peça inaugurou o chamado teatro moderno brasileiro, né? E trouxe à tona a questão do universo dos tabus, de uma mulher de classe média. Quando essa peça surgiu, foi impactante. Alguns acharam que era um escândalo o tema. A própria forma que o Nelson Rodrigues desenvolve o texto, né, com planos, não apenas o plano da realidade, como o plano da alucinação e da memória, foi um choque. Ao mesmo tempo, abriu a perspectiva tanto da temática, dos tabus da mulher de classe média, quanto também da visão de arte no Brasil, né? E no caso do teatro especificamente, né? As outras artes já estavam fazendo esse tipo de pensamento. Então, é um marco importante, né? Então, um exemplo de como o teatro não só discute temas de importância, como ele pode também fazer você rever o pensamento sobre arte, né? Nos anos 50, a gente tem aí autores muito importantes, né, que desenvolvem uma dramaturgia muito ligada ao crescimento urbano no Brasil. Então você tem, por exemplo, o Dias Gomes, que depois veio também, depois do teatro veio a ser autor de novelas também, né? Você tem o Jorge Andrade, um grande autor brasileiro, o Ariano Suassuna, né? Praticamente todo mundo hoje em dia conhece, e o próprio Nelson Rodrigues, que se desenvolveu nos anos 50, né? Então, esses autores, eles foram desde a discussão, no caso do Jorge Andrade, por exemplo, dos aspectos da formação histórica do Brasil, né? Tanto em relação à questão cafeeira, agrária, como na questão da elite urbana. Peças como Vereda da Salvação, creio que algumas pessoas conhecem esse nome, é uma peça fundamental na compreensão da sociedade brasileira, né? Você tem o Dias Gomes, que fazia de modo muito frequente a relação entre o urbano e o rural na formação brasileira. O Pagador de Promessas, por exemplo, né, que depois virou um filme premiado fora do Brasil e tal. Eu acho que o Dias Gomes também trouxe um outro olhar cômico sobre a questão também do desenvolvimento da política no Nordeste, fundamental, né, para nossa vida. E depois, com a divulgação dessa e de outras obras, no caso, novelas também, do Dias Gomes, a gente começa a ter um olhar de Brasil também ampliado ali, né, e crítico, muito crítico. Ariano Suassuna, que buscava abordar o universo nordestino, relacionando a cultura popular local com a tradição medieval europeia, né, a questão dos altos, né, aí você pegar o Alto da Compadecida, né, e também ele relacionava com as influências africanas, né, como as histórias, as danças populares. Então, outro nome fundamental para a compreensão da cultura brasileira, né, o Ariano Suassuna fundou o movimento armorial, né, que buscava discutir como essas influências eram trazidas para a cultura brasileira, não só no teatro. E você tem o Nelson Rodrigues, né? Nelson Rodrigues, acho que todo mundo eu não digo, né? Mas muita gente já ouviu falar que é um autor que abordava a hipocrisia da classe média, dos seus tabus. É um autor fundamental na dramaturgia brasileira e ficou também popularizado num determinado momento pela televisão, né? Porque houve uma série que chamava Vida Como Ela É, que trazia esses elementos, né, eram vários contos do Nelson Rodrigues que não eram peças teatrais, mas que traziam situações que abordavam justamente esses tabus da classe média, né? Então, veja, esses nomes, pelo menos 3 deles, o Dias Gomes, o Suassuna e o Nelson Rodrigues, estão no nosso imaginário, né? Não sei se das novíssimas gerações, mas estava até pouco tempo atrás. E eu acho que eles são nomes do teatro que influenciaram, tiveram aí o seu papel social fundamental na compreensão do Brasil, inclusive, né? Que fique claro que estou fazendo um grande resumo aqui. Eu acho que assim, é interessante entender os anos 60 pensando o seguinte: a gente tem uma sociedade que questiona
né, a contracultura que vem ali dos anos 50, questiona toda a sociedade convencional até então. Então, há uma ampliação dos direitos das conquistas sociais, né? Então, você tem grupos no Brasil que se destacam nos anos 60, como o Teatro de Arena e o Teatro Oficina, além do CPC da UNE. O Teatro de Arena, acho que tentando sintetizar, era um teatro que utilizava a forma circular, né? A forma de arena, ou seja, todas as pessoas ao redor do palco que está no centro, então todo mundo ao redor. E ele foi um teatro bastante importante no sentido de desenvolver um teatro mais intimista, né? As pessoas estavam mais próximas, não tem aquela distância do teatro convencional, do chamado palco italiano, que distancia o artista do seu público. Então, essa aproximação também muda até a forma de atuação, né? Um pouco mais intimista. E foi um grupo que trouxe autores importantíssimos, como Gianfrancesco Guarnieri, na peça Eles Não Usam Black Tie, que é, digamos, a primeira peça brasileira cujo operário é o protagonista, né? Você tem também o Augusto Boal, com a peça Revolução na América do Sul, que veio em seguida, que também era um operário, só que enquanto o Guarnieri utilizava um registro realista, o Boal trazia um espetáculo que incorporava elementos épicos, brechtianos, com a tradição da farsa. Então foi um grupo fundamental, né? O próprio Boal, após o seu exílio, né, nos anos 70, ele percorre diferentes países da América Latina e do mundo e desenvolve práticas teatrais que propõem uma intervenção direta do público, no chamado teatro do oprimido, para fazer o público repensar a realidade e reformulá-la cenicamente, não é? Então, o público entra na peça e reformula e discute essa relação entre opressores e oprimidos. Então, é bastante interessante essa... E o Augusto Boal se tornou um dos nossos teatrólogos mais conhecidos no mundo, né? E vem do Teatro de Arena e depois desenvolve esse projeto do Teatro do Oprimido. A gente tem a Oficina, por exemplo, né? Cujo líder foi o nosso querido Zé Celso Martinez Corrêa, que infelizmente faleceu recentemente, e que trazia uma ideia muito relacionada ao tropicalismo e ao manifesto antropofágico do Oswald de Andrade, né, que buscava misturar o teatro de revista brasileiro, o carnaval, com o teatro, enfim, já existente na nossa tradição. A gente tem o CPC da UNE, Centro Popular de Cultura da UNE, que também nos anos 60 se desenvolve, que traz um manifesto, um anteprojeto sobre a questão da arte popular. Também teve uma importância muito grande, vários artistas participaram do CPC. E a gente tem aí no teatro brasileiro, dali para frente, teatro 70, anos 80, a gente sofre uma influência, principalmente nos anos 70, uma influência da reflexão política, novas formas de organização dos grupos se faz, e novas abordagens temáticas e formais. Nos anos 80, a gente tem o desenvolvimento dos grandes encenadores, e eu acho que aí, para finalizar minha fala inicial, eu vou falar um pouquinho dos anos 90 para cá. Nos anos 90, a gente tem uma ascensão do neoliberalismo, né, que já vinha acontecendo, e a gente tem também, digamos, a diminuição, ainda que já era escassa, mas a diminuição dos financiamentos públicos à arte no governo Collor, e aí os grupos acabaram tendo que se reinventar, os grupos teatrais, né? Cada vez mais coletivizar a sua produção, cada vez mais coletivizar os meios de produção e a forma de produção, e com isso começaram também a pesquisar, né, nas leis, como o papel social da arte e da cultura estão previstos na Constituição e como eles devem fazer parte das políticas públicas, né? Então, a partir do estudo das leis, a partir de muito debate aqui em São Paulo, eu falo de São Paulo porque, enfim, é onde eu vivo, começou a se desenvolver uma série de debates e um movimento chamado Arte contra a Barbárie, que começou a propor diálogo com a classe política para que políticas públicas fossem desenvolvidas de modo mais contínuo, para que os grupos de teatro, em primeiro lugar, pudessem ter um desenvolvimento da sua pesquisa teatral, pelo menos uma parte deles, né, o desenvolvimento da sua pesquisa teatral e se relacionar com a população local,
buscando formas de arte que não sejam apenas dominantes, né? Aquela produção cultural da pessoa conhecida, mas sim propondo relação com as próprias comunidades. Então, se por um lado você tem uma arte que está livre né, que se pretende livre dessas obrigações, das políticas de leis de incentivo fiscal, né? Porque o que acontecia? Quando você, nos anos 90, começou a ter um predomínio das leis de incentivo fiscal, cujos patrocinadores, né, exigiam determinados padrões para que pudessem ser aprovados os projetos, né? Então, esses grupos que eu falei, que se reuniam e discutiam novas formas de políticas públicas, eram contrários a essa limitação a essa linguagem, não é? Essa linguagem que se submetia a essas ideias das grandes empresas. Então, políticas públicas que ficassem longe dessa ideia e que promovessem o desenvolvimento de uma cultura que fosse além dessa ideia da cultura mercantilista, né? Isso aconteceu nos final dos anos 90. Em 2001, a gente tem o início do governo da Marta, e aí a gente tem, em 2002, a criação da Lei do Fomento ao Teatro, que permitiu que alguns grupos tivessem uma atividade continuada. E, por outro lado, tem o desenvolvimento de políticas públicas que vão além simplesmente do desenvolvimento dos grupos, mas que permitiam programas de teatro-educação em São Paulo e que fizessem com que a própria população pudesse ou refletir sobre teatro, no caso do projeto Formação de Público, né, como espectadores, ou desenvolver o seu próprio teatro a partir dos programas. Claro, já existia iniciativas de formação de público locais, né, de grupos locais, e também teatro feito pela própria comunidade, mas, por exemplo, o programa vocacional, que foi um dos programas que eu participei, além de formação de público, ele promove até hoje, então é um projeto que continua, a formação continuada do cidadão. O cidadão pode ter acesso a uma iniciação ao teatro e pode ter também uma orientação para quando ele decide, né, as pessoas decidem desenvolver um grupo não profissional. Então, aí olha que interessante. O grupo não profissional também faz teatro, também faz arte, né? Então, é uma visão de arte que vai além, simplesmente, do profissional. Bom, eu fiz um panorama rápido, e aí eu acho que deu para ter uma ideia de como se desloca esse eixo da estrela, que é o grande famoso, tira essa ideia do famoso, e vai desenvolver o teatro em toda a cidade. Hoje a gente tem teatro em toda a cidade, né? É feito não necessariamente só por profissionais. É isso. Oh, maravilha, realmente foi um grande panorama aí sobre o teatro pelo teatro e o teatro no Brasil, né? Vamos chamar a Lúcia agora para fazer umas perguntas e aí esquentar o debate. Primeiro, uma satisfação imensa te ouvir, Valmir. Ah, que bom. Sabe por que é importante? Porque é o nosso cordão umbilical com a humanidade, né? Olhar os nossos primórdios, como o teatro nasce, como a arte nasce na pré-história, né? Uhum. Então, nós permanecemos humanos, desde que a humanidade nasce, permanecemos aí nessa relação entre indivíduo e sociedade. Sim. Então, essa sua fala é importante para a gente manter esse vínculo, né, do nosso cordão umbilical com essa sociedade que nós pertencemos. Assim, você trouxe muitas questões interessantes. Quando você trata, por exemplo, do teatro de arena, depois aqueles movimentos, né? Mas antes do teatro de arena, surgiu antes, né, o teatro com Nelson Rodrigues. Primeiro vem um teatro clássico, nos anos 40, e depois ele vai se modificando, entra para um teatro mais intimista. Quando você recupera esse teatro no Brasil, até chegar nos centros populares de cultura, nós estamos pensando num teatro genuíno, em que assim, os movimentos, né, o realismo, um teatro mais intimista,
tentando refletir a existência humana, os nossos dilemas, mesmo ainda no teatro com Nelson Rodrigues, por exemplo, aquele impacto da crítica social para fazer repensar valores, a moral predominante, a forma como os indivíduos agiam, né, uma reflexão ética. Ali o teatro, quem estava realmente produzindo aquele teatro? Na verdade, quem dava sustentação àquele teatro? O Estado. Era uma política pública de Estado que contribuía, ou eram os próprios organizadores que buscavam, que se sustentavam, porque, é claro, aquela discussão era importante, muito, muito importante, porque o teatro cumpria literalmente com seu papel social, aliás, com o papel humano, né? Não é só diversão, é claro que o teatro tem que divertir, mas ele também tem que pôr um pingo de alguma coisa na consciência do indivíduo. Assim, a linguagem, eu vou entrar nessa peça e como é que eu vou sair? Eu só entro para dar risada, kkk, e depois eu saio? Ou eu realmente vou me provocar e vou pensar este mundo, pensar a mim mesma? Será que esse teatro ele vai me permitir isso? Porque você traz outra questão extremamente importante, que é o modo como, nesse momento atual, porque nós tivemos aí, com o Fernando Collor, a pujança, né, entra com tudo o neoliberalismo e ele vem e vai derrubando tudo e vai, assim, massacrando as políticas públicas sociais. Isso. E massacrar a política pública social é massacrar o indivíduo. É massacrar o trabalhador, é massacrar a classe média, é tirar a possibilidade de você ser pessoa, né? Porque é tudo só mercadoria mesmo, né? Mas eu acho interessante você trazer as formas como este teatro, que é tão importante para nós, como ele está sobrevivendo. Então, aí, vou passar a bola para você de novo, para depois fazer mais um bate-bola. Certo. Assim, eu acho que é importante falar que a gente tem nos anos ali, dos anos 40, principalmente, né? A gente tem ali um desenvolvimento de um teatro, digamos que é mais voltado para a visão tradicional do teatro, né? Então você tem o Alfredo Mesquita, né? Que foi enfim, fundador do TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, e depois da Escola de Arte Dramática, né? Que tinha como objetivo justamente trazer os clássicos do teatro para cá, para que a gente pudesse ter não apenas aquela tradição da comédia de costumes, apenas, né? Mas também trazer os grandes clássicos. Mas era uma visão empresarial, né? O Teatro Brasileiro de Comédia era enfim, era uma empresa, né? Os atores, muitos dos atores que a gente conhece, que ficaram conhecidos, incluindo, né, Tônia Carreiro, Fernando Montenegro, enfim, vários, que passaram pelo TBC, né? Que foi uma espécie de escola, digamos assim. Não havia essa ideia de uma política pública tão importante nesse período que patrocinasse o teatro, né? Então você tinha os empresários que patrocinavam, por exemplo, o próprio TBC, no caso do Alfredo Mesquita, entre outros, e você tinha um teatro muito focado nesse olhar. Com o desenvolvimento, não só no caso, a gente falou do CPC, né? Mas com o desenvolvimento das escolas, da própria EAD, né? Por exemplo, a EAD, que foi a Escola de Arte Dramática que o Alfredo Mesquita fundou, quando ex-alunos da EAD saíram de lá, criaram o Teatro de Arena. O Teatro de Arena, na verdade, no início não tinha essa vinculação tão forte com a temática, enfim, que se desenvolveu depois, né, com Boal e o Guarnieri, né, uma temática social tão forte. Era apenas uma ideia de trazer um teatro mais intimista, né? E não tinha subvenção, né, pública, nada disso. Mas eu acho que aí, quando você pergunta, né, eu acho que com o tempo
e com o desenvolvimento do teatro na universidade, com o desenvolvimento dos questionamentos que a sociedade vinha tendo, né, naquele período, no final dos anos 50, começo dos anos 60, eu acho que aí a gente começa a ter uma virada de chave no sentido de um teatro mais efetivamente, que discute mais abertamente as questões sociais, a questão de classe, ou então a questão das mudanças de costumes, como a Oficina fez muito isso, né? Muito nesse sentido de desafiar das formas de vida burguesa, né? Enquanto que o Arena foi mais no sentido de entender esse sistema de classes, a relação das classes sociais. Então, eu acho que foi nesse sentido, né? E o teatro passou, então, a ser visto, como você disse, não apenas como uma diversão, quer dizer, isso já vinha de antes, tá? Já vinha dos anos 50 e tal, mas isso fica mais evidente, porque as pessoas começam a ir ao teatro, isso pensando um pouco antes do golpe, né, militar, elas começam a ir ao teatro para pensar as questões que mais importavam, né, para a sociedade daquela época. Se a gente pensar, por exemplo, que a gente tinha a Guerra Fria, né, a gente pensar que a gente tinha todo esse questionamento da juventude a respeito, né, do que ela queria como nova sociedade, a discussão sobre o socialismo, né, como o socialismo se desenvolvia em vários lugares, inclusive na América Latina, né, a tentativa de governos socialistas, e no caso de Cuba, enfim, todas essas reflexões, até antes do golpe militar, elas vinham fortes, né? Uhum. Com o golpe militar, você teve a censura nas peças, a perseguição a artistas, mesmo assim conseguiram desenvolver, driblando a censura, né, de outro modo. Então, foi fundamental, né? Nesta atualidade, nós temos um impacto que contradiz muito com a nossa história, né? Uhum. Porque nós, quando pensamos anos 40, 50, 60 e até os anos 80, pulando a ditadura militar, que foi um freio na nossa história, é como se pudesse acorrentar a história, impedir o seu processo, né? Uhum. Mas anos 40, 50, início dos 60, nós temos uma visão em termos da conjuntura nacional em relação ao mundo, a relação internacional, mas olhando o Brasil, existia uma possibilidade do Brasil se constituir como uma nação. Uhum. Então, o teatro, a arte, aquilo Sim. que foi o movimento, Cinema, né, música. na Semana de Arte Moderna, o que Tá. o Brasil será, né? Então, há um desenvolvimentismo, há um princípio que marcava o povo brasileiro, que era a defesa da soberania nacional, a defesa da cultura nacional. Não Sim. que isso houvesse ali um preconceito com outras culturas, outros povos, de forma alguma, mas é voltar para o próprio reconhecimento do que é esse país e o que nós poderíamos ser enquanto nação. Sim. Os anos 90, com a globalização e o neoliberalismo, nós vamos ter ali um enxugamento de verbas, uma desestruturação. Isso. O Brasil ficou muito confuso, né? Uhum. A queda de Collor foi fundamental e a posse do Itamar Franco foi importante. Eu acho que o Itamar conseguiu segurar e reestruturar o nosso país, né? Mas ali, a partir daquele momento, começa a ter um debate sobre o financiamento dessa arte, como vai ser financiado. Sim. E aí, então, a pergunta, né, nesse sentido, a partir daquele momento, quais são os movimentos teatrais predominantes? Porque nós tivemos o Oficina, o Teatro de Arena. Sim. E a partir dos anos 90, quais são esses movimentos que despontam? Quais são os movimentos que despontam a partir desse momento? E a outra questão, quais são as alternativas hoje para contribuir com a propagação do teatro? E também para revigorar essa arte independente e o seu papel social.
Porque eu identifico nos anos 40, 50, início dos 60, um movimento, um teatro mais independente. Hoje ele está muito subordinado, ele está muito contido, né? Então é como se assim fosse. Enfim, nós estamos bastante subordinados a uma lógica mercadológica naquilo que você disse anteriormente, né? Você Certo. chegou a falar sobre isso. Perfeito. Tá bom. O que é importante destacar, né? Eu comecei falando que com justamente o desenvolvimento do neoliberalismo, né, e essa entrada do Collor, né, as políticas públicas foram, né, enfraquecidas no Brasil e foram incentivadas o quê? As políticas de incentivo fiscal, né, as leis de incentivo fiscal. Já falei sobre isso. E aí o que acontece? Os grupos, no caso do teatro, e falando da questão paulistana, né, os grupos começaram a se associar de um outro modo, buscando, então, coletivizar cada vez mais, o teatro já é coletivo, mas coletivizar cada vez mais a produção e achar meios nas leis, né, e formas de criar políticas públicas para que o teatro pudesse se distanciar dessa ideia do lucro, né, quer dizer, não é uma arte lucrativa, é uma arte que tem que falar ao povo, né, e dialogar com o povo e criar também possibilidades de diálogo, né. Então, isso aconteceu a partir da Lei de Fomento, como eu falei na minha fala, a partir desses outros programas que eu falei aqui, outros que eu não citei, né? Tem o VAI, Valorização de Iniciativas Culturais, né? Teatros que valoriza muito as iniciativas de jovens fazedores aí de arte, de teatro. E isso se desenvolveu nos anos 2000, com a entrada do Lula, né? E aí, no caso, especificamente no Brasil, né, desculpa, em São Paulo, com a Marta Suplicy. Então, isso se desenvolveu bastante nos anos 2000. A questão, então, aí a gente teve um desenvolvimento do teatro de grupo, que é justamente esse teatro cujo objetivo é desenvolver uma pesquisa continuada, né, do grupo, na sua relação com as suas comunidades, na sua relação com os seus focos de interesse. Agora, a gente tem aí, dos anos 2010 para cá, né, a gente tem realmente um crescimento dessa ideia da arte como mercadoria, né? Então, se você pensar, não que isso não existisse antes, mas se você pensar que hoje em dia, né, isso está muito mais claro, né? Porque, por um lado, você tem o desenvolvimento de outras formas de consumo cultural, né? Você tem ali, no caso, vamos dizer, das artes cênicas, você tem não só o cinema, como você tem os streamings, né? Então, os streamings é uma outra forma de consumir cultura, né? Então, já é uma outra coisa que é um outro olhar também sobre a cultura. Por outro lado, essas políticas que eu falei para você, que se desenvolveram nos anos 2000 e continuaram nos anos 2010, estão um pouco em crise hoje em dia. Por quê? No caso do teatro, agora, voltando para o teatro, né? Qual é o mecanismo principal para que esses grupos possam desenvolver os seus projetos, não é? Com verbas, pelo menos por um tempo, com verbas. É o edital. Agora, o edital, cada vez mais, né, ele é importantíssimo. Por outro lado, cada vez mais as pessoas que analisam esses editais, avaliam o trabalho desses grupos, cada vez mais cria regras que limitam um pouco o olhar sobre o que pode ser feito, conforme os padrões dos próprios editais, né? Então, o que acontece? Além de não ser possível que muita gente possa desenvolver a sua arte ganhando para isso, sobrevivendo com isso é muito difícil, já era difícil, inclusive, com essas leis que foram criadas nos anos 2000, você também tem essa limitação de um olhar que como você avalia isso? Qual é né? Você tem pessoas da arte, mas você tem também pessoas ligadas a essa administração e com um olhar mercadológico, né? E com um olhar, se não mercadológico necessariamente, com um olhar avaliativo muito restrito, né? Por outro lado, a gente tem outra questão, quer dizer, eu falei disso, quer dizer, o olhar sobre o que o edital permite, né? Por outro lado, você tem, como eu falei dos streamings, você tem uma população que cada vez mais trabalha enlouquecidamente para poder pagar suas contas, né? Cada vez mais, e o artista de teatro também precisa pagar suas contas, ele não vive necessariamente dos projetos que ele desenvolve, ele muitas vezes é professor,
educador e como professor também cada vez mais você trabalha, mesmo professor de teatro, você trabalha cada vez mais para poder ganhar o seu salário. Então, tudo isso é uma lógica mercadológica que invade, inclusive, essa ideia de um teatro de grupo que veio e das políticas públicas que se desenvolveram nos anos 2000. Então, na verdade, isso também está invadindo, deste modo e de outros, as próprias políticas públicas que foram criadas nesse momento. Né? O Valmir, queria pedir para você, não é nem mais uma pergunta, mas é mais um comentário, eu acho, né? Sobre a questão da tecnologia, né? Como que isso acaba influenciando a profissão, né? As profissões, né? Que envolve o teatro, né? Sim. Porque você falou da Grécia e tal, da Ágora e tal, tipo, não é exclusivo, né? Mas grande parte das discussões hoje, acho que infelizmente ou felizmente, sei lá, né? Acho que dá para pesar para ambos os lados, elas acontecem online, né? Sim. E o teatro, acho que também, né? Tipo assim, mesmo em vídeo do YouTube, TikTok, né? Você vê que tem alguma coisa, não todo mundo, obviamente, mas tem gente que usa, né? Coisa de teatro e tal, para desenvolver, né? Os seus conteúdos e tudo mais, né? Sim. E também a questão, né, do teatro, ele envolve uma questão presencial, né? Você tem que ter os atores, o público, né? A direção, enfim, todo mundo que trabalha e que quem consome aquilo, né? Sim. E acho que a tecnologia, com a tela do celular, você acaba, muitas vezes eu acho que obtendo o que você buscaria no teatro, né, no conforto da sua casa, ou do ônibus, ou qualquer lugar que você esteja, né? Sim. E, bom, o que você comentar sobre isso, assim, né, como que isso, na sua visão, né, como que isso acaba influenciando o teatro em si, né, como uma entidade, né? Sim, sim. Eu acho que assim, eu posso começar falando, eu vou tentar ser breve, que assim, a questão da tecnologia, né, por exemplo, da relação entre o vídeo e o teatro, a gente já tem essa ideia, né, desde, se a gente pensar não o termo vídeo, mas enfim, do cinema e do teatro, né, da projeção. Você tem desde o Piscator, por exemplo, aí no século XX, né? Você já tem essa pesquisa da relação entre a tecnologia e o teatro, né? A projeção de filmes, né? Ou de trechos de vídeos. Você já tem isso desde, né, dos anos 30, 40, enfim, na Europa, e foi coexistindo nesse tempo todo. Agora, nas últimas décadas, isso vem se aperfeiçoando, vamos dizer assim, né? Vem se desenvolvendo. Com a questão da pandemia, aconteceu não exatamente a relação necessariamente entre o vídeo e o teatro no presencial, mas sim um teatro online, né? Um teatro virtual. Isso começou a acontecer mais, né? Já existia antes, mas começou a acontecer mais. O que eu acho que é importante pensar é que o teatro tem essa característica, como você mesmo disse, Luan, a presencial, né? Então você tem uma reunião de pessoas, né, que buscam compartilhar, né, não só os artistas, mas as pessoas que vão assistir, né, os espectadores, compartilham um momento único, não é? Em que você reúne coletivamente as pessoas sem um intuito de lucro, né? Sem um intuito por exemplo, uma equipe de trabalho, você precisa fazer para o seu trabalho, né? Quando você vai assistir uma peça, você não tem o intuito de trabalhar ou de produzir alguma coisa para o lucro do patrão, né? Está ali é a ágora de novo, o debate público novamente, né? Que se mantém até hoje. Então, essa característica do teatro, ela é muito importante, mesmo que haja o teatro virtual. Mas a questão da tela do celular, como você falou, ela de fato, eu penso que ela interfere, o excesso de tela de celular, na minha opinião, interfere na percepção das pessoas. Eu acho que as pessoas têm menos paciência, inclusive, aí eu estou falando assim, eu não estou falando de pesquisa científica, estou falando da minha percepção como professor, como artista, elas têm menos paciência de ficar, por exemplo, 2 horas numa peça. Elas têm menos paciência. Então, é muito comum você ver as pessoas que nunca foram ao teatro mais jovens e assistem e falam, nossa, mas por que demora tanto, né? Porque esse lado negativo, né?
Porque a pessoa ela não tem paciência de ver todo o espetáculo porque é cansativo e não tem aquela mudança de tela o tempo todo, novas imagens e tal. Então, tem esse lado. Tem um outro lado positivo, que é justamente as interações, as possibilidades que a tecnologia traz, né, para o teatro. Então, você pode fazer uma peça que seja, ao mesmo tempo, na Espanha e no Brasil. Duas pessoas fazendo ao mesmo tempo e transmite isso. É incrível, né? É incrível que a tecnologia pode também transmitir, trazer para a gente no teatro contemporâneo, ou mesmo no próprio espetáculo presencial, a relação entre vídeo e teatro. Então, assim, é tudo meio contraditório. Você tem o desenvolvimento de novas possibilidades, e isso é maravilhoso. Por outro lado, o excesso de tela de celular faz as pessoas perderem a paciência de estar no teatro. Então, é uma questão, né? Eu gostei bastante, foi muito rico. Só tenho que agradecer, Valmir, por ter aceito o nosso convite. Foi muito bom te ouvir, brilhante mesmo. Acho que você trouxe muitas questões relevantes para a gente pensar. E também agradecer, Luan, pela condução, pela participação. Tá bem, Luan? É isso aí. Então, ficamos por aqui hoje. Obrigada. E é isso, a gente fica com mais um programa Passaredo, que chegou ao final. Quero agradecer demais ao Valmir por compartilhar seu conhecimento muito vasto aí sobre teatro. Agradecer a Lúcia pelas perguntas e pela produção do podcast também. Agradecer você, ouvinte, espectador, né, que ficou até aqui, até o final. E pedir para você clicar no joinha aí para curtir, compartilhar o vídeo com seus amigos, familiares, pessoas que você gosta. E se quiserem, comentem aí, digam o que vocês esperam do programa, se vocês querem ver algum tema específico. Críticas também são super bem-vindas. E é isso, gente. Até o próximo programa. Até mais.